E nós tocamos aqui o assunto economia. Nessa semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, passando de 11,75% para 11,25% ao ano. Para a gente falar mais sobre os impactos econômicos dessa decisão, nós recebemos aqui no Fast News o Ricardo Balistiero, que é doutor em economia e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. Ricardo, bem-vindo, boa tarde para você. Oi, Lívia, muito obrigado aí, estou à disposição. Que bom então, Ricardo, vamos explorá-lo, tá bom? Vamos lá, nós já esperávamos essa decisão do Banco Central de redução de 0,5 ponto percentual. Chegamos a conversar com alguns analistas no finalzinho da semana, mais do meio para o final da semana, sobre a possibilidade de uma mudança de postura do Banco Central, não para essa, mas para as próximas reuniões do Copom, por causa daquele rombo que foi anunciado pelo Tesouro do Governo Federal em 2023. Queria uma análise sua agora das próximas projeções. O que a gente pode esperar? Não muda nada, viu, Lívia? Esse rombo aí estava previsto, né? O governo pagando esqueleto do governo anterior, né? Calote imprecatório lá em 2021, né? Junto com um Bolsa Família turbinado, junto com Previdência, né? Então, isso estava relativamente previsto já, né? Eu acho que a grande questão fiscal é que a equipe econômica assumiu o compromisso, junto com o Congresso Nacional, é sempre importante dizer isso, de buscar um déficit zero, né? Quer dizer, pode ser que não se materialize, mas a equipe econômica está buscando esse déficit zero, né? Isso está na LDO de 2024, né? Então esse rombo anunciado aí não assusta absolutamente nada, é uma conta que teria que ser paga. Se o Bolsonaro se reelegesse, ele ia ter que pagar do mesmo jeito, porque o calote foi dado no governo dele, né? Então tinha que pagar, não tem muita saída. Isso não vai interferir em nada as decisões do Banco Central. O Banco Central vai continuar cortando 50 pontos nas próximas reuniões. Nós temos, inclusive, a possibilidade de, no final do primeiro semestre, já termos uma Selic em 1 dígito. Caso o Banco Central norte-americano, por exemplo, a partir do segundo trimestre, comece a cortar a Fed Funds Rate lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que não tem nenhuma razão para nós acreditarmos que o Banco Central vai mudar a sua trajetória, né, e parar ou reduzir a redução da Selic. Nós ainda temos um juro real muito elevado no Brasil e há uma margem bastante grande para que a Selic continue caindo ao longo do ano 2024. Bem, Ricardo, sobre esse ranking dos juros reais no mundo, o Brasil continua em destaque, está em segundo lugar com o segundo maior juro real do mundo. E aí eu te pergunto, se a gente tem uma Selic, uma taxa básica de juros que tem tendência de continuar caindo, o que é que falta para a gente mudar, virar a chave em relação a essa taxa de juros reais aqui no Brasil? Muito bom. Tradicionalmente, o Brasil sempre figura entre os 3 maiores juros reais do mundo, né? Essa é uma tradição nossa aí nas últimas décadas. Vem desde o governo Fernando Henrique. Isso não se alterou, independente de qual tenha sido o governo, né? E tem uma razão de ser. Essa razão é que nós temos um descontrole fiscal crônico no nosso país, né? Quer dizer, então, quando nós temos descontrole fiscal, naturalmente, o governo tem uma necessidade de tomar dívida. Se ele tem a necessidade de tomar dívida, ele naturalmente tem que pagar juros elevados. E os juros que o governo paga é exatamente a taxa Selic, né? Então, acho que o compromisso do governo de perseguir uma meta de superávit primário, quer dizer, num primeiro momento, zerar o déficit primário, e num segundo momento, começar a gerar superávites primários, vai apontar para o longo prazo uma necessidade menor de endividamento. E se houver uma necessidade menor de endividamento, naturalmente nós conseguimos fazer com que a Selic baixe. Com a Selic baixando, quem sabe nós possamos abandonar esse ranking que é vexatório para o nosso país, de sempre figurar entre as 3 maiores taxas de juros reais do mundo. Por quê? Porque, entre outras coisas, Lívia, quando a taxa de juro real é muito elevada, isso torna o crédito muito caro. Então, as empresas, elas adiam investimentos,
e as pessoas elas deixam de tomar dinheiro emprestado, ou seja, de se endividarem, para poder adquirir bens e serviços, né? Então, com a redução da taxa Selic alicerçada por uma questão fiscal sustentada no médio e longo prazo, vai possibilitar que o país, aos poucos, vá mudando esse estado de coisas. Agora, para 2024, a previsão segue de fechamento do ano com uma Selic abaixo de 2 dígitos, 9%, algo em torno disso, ao ano, Ricardo? Podemos trabalhar até com um cenário mais otimista, né? Por quê? Porque hoje a nossa taxa ela está muito articulada com a taxa de juros dos Estados Unidos, né? Sim. E nessa quarta-feira, os Estados Unidos manteve a taxa básica de juros entre 5,25 e 5,50. Para padrões norte-americanos, essa taxa é alta. Ontem, por exemplo, nos Estados Unidos, saiu um dado de desemprego, que eles chamam de payroll, né, que é a geração de empregos nos Estados Unidos, que veio mais forte do que os analistas esperavam. O que significa isso? Significa que a economia norte-americana está muito aquecida. Então, como a economia norte-americana está muito aquecida, sempre há um risco inflacionário. E se há um risco inflacionário, isso adia o processo de redução da taxa básica de juros naquela economia. Então, se no segundo trimestre os Estados Unidos começar a baixar a taxa de juros, nós podemos trabalhar, Olívia, sem ter um otimismo muito exagerado, numa Selic, de repente, até abaixo de 9% lá no mês de dezembro. Agora, sobre a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, parece que há uma sinalização, embora tivesse sido mantida essa taxa básica de juros por lá, há uma sinalização de que pode começar a cair em maio ou março, né? Maio, se não me engano, é isso, Ricardo? Segundo trimestre, exatamente, né? Sim. No segundo trimestre. Existia no final do ano passado uma expectativa bem otimista de que talvez no mês de março pudesse haver cortes. Isso foi descartado quando saiu o dado do ontem, né? Então, vamos trabalhar com o mês de maio como sendo um turning point aí da economia norte-americana. Agora, pensando na política fiscal aqui no Brasil, diante das pautas que estão previstas agora para 2024, vou destacar aqui uma que a gente estava comentando agora há pouco, eu e o Cláudio Dantas, que são as leis complementares, que vão regulamentar a reforma tributária. Tem a segunda etapa também da reforma tributária, levando-se em consideração o que está previsto para esse campo fiscal, econômico para esse ano. Pode haver algum tipo de interferência nas decisões do Banco Central, nas decisões que são tomadas com um peso muito grande da opinião do mercado financeiro? O que se analisa relacionando essas políticas? O mercado financeiro está bem otimista com a equipe econômica, né? Eu acho que a partir do momento que houve a colocação, né, na LDO de uma meta de superávit primário zero, de resultado primário zero para 2024, isso deixou muito claro um compromisso da equipe econômica em não fazer nenhuma barbaridade fiscal, né? Enfim, existe um desejo, né, de se buscar realmente a responsabilidade fiscal, porque se sabe que é com responsabilidade fiscal que nós conseguimos, por exemplo, baixar a taxa básica de juros. Então, isso aí me parece que está muito claro e muito consolidado. Eu tenho a expectativa que a principal medida tomada no ano passado, né, eu acho que existe, Olívia, até para superar todas as expectativas mais otimistas, existe uma relação muito harmônica entre a equipe econômica e o Congresso Nacional. E se nós tivermos que apontar um elemento para isso, nós temos que apontar a aprovação da reforma tributária. A reforma tributária está parada há 30 anos no Congresso Nacional. E ela foi aprovada no ano passado. Esse é um exercício de, articulação política do governo, que foi bem sucedida. 2, a credibilidade da equipe econômica. E 3, uma predisposição do Congresso Nacional em auxiliar naquelas pautas que são importantes para a economia do país. Então, me parece que essa relação harmônica, ela passa para o ano de 2024. O restante são disputas políticas, mas do ponto de vista da pauta econômica, me parece que nós temos um cenário bem otimista em 2024 no que tange essa relação do Executivo com o Legislativo.
Aí nessa questão de disputas políticas entra também a discussão que vai continuar agora a partir dessa semana sobre a reoneração gradual da folha de pagamentos, mas aí é um assunto para a gente tratar depois, Ricardo. Eu vou precisar encerrar a entrevista agora. Conversamos com o Ricardo Balistiero, doutor em economia e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. Ricardo, você sempre muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom fim de semana para você. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado e bom final de semana a todos. Obrigada.